Olá, amigos, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva. Muito obrigado a você que está aqui sintonizado na TV Jornal. Muito obrigado a você que nos acompanha também pelas páginas e plataformas da Gazeta de Limeira. A partir de agora, muita informação, debate, discussão e aquilo que aconteceu de melhor no esporte para você, especialmente para você que é telespectador da Segunda Esportiva. Daqui a pouco eu solto a nossa enquete desta noite, valendo entre outras coisas. Aliás, eu vou começar até com o César Roberto, que trouxe uma bonita camisa. Uma bonita camisa do Bolinga, que é bola com pinga, né? Isso aí, tá aqui, ó. Tá aqui uma camisa. Olha, isso aqui é uma relíquia, hein? Isso aqui é uma raridade. Quem faturar o prêmio principal dessa noite vai faturar. É uma camisa que não é fácil, né, César? Não é. Até porque é usada por mim lá no Bolinga, né? Exatamente, olha aqui. Muito bem para você. Então, o prêmio principal de hoje, aqui no nossa Segunda Esportiva, eu vou começar exatamente por ele para falar um pouco mais do Bolinga, o nosso querido César Roberto. Boa noite, César. Oi, Beto, boa noite. Bom, o Bolinga, para quem sabe, é um grupo, né, de pessoas que tem aqui em Limeira e vai fazer agora em setembro, daqui a 2 meses, 36 anos, composto por 35 elementos. E nós temos lá, né, o nosso clubinho, a nossa casa, que fica no bairro dos Pires, na bonita chácara da família Potec. E o meu amigo Beto Lateiro, na última quinta-feira, César, leva uma camisa do nosso Bolinga para sortear no Segunda Esportiva. Oh, muito obrigado. Então participe, né, da nossa enquete que você vai concorrer essa bonita camisa do Bolinga, que quer dizer bola e pinga. A gente joga uma bolinha toda quinta-feira e depois a bolinha, aquele churrasquinho, aqueles que gostam tomam uma cachaçinha, aqueles que não gostam tomam um refrigerante, comem um bolinho, porque toda semana tem um aniversário, todo mês tem um aniversariante, então faz um bolinho, canta parabéns, fazemos a nossa oração e o mais importante, o Bolinga ajuda muitas entidades em Limeira. O Bolinga tem ajudado, sempre ajudou muitas pessoas que necessitam, principalmente agora, nessa época em que nós tivemos aí um período de frio, o Bolinga contribuiu com muitas pessoas que necessitavam de um calor humano. César, Beto, antes do seu destaque, eu queria falar, porque desde a semana passada nós estamos tendo aí uma enxurrada de decisões para lá de polêmicas com a utilização do VAR. Sim. E o VAR é o tipo do dispositivo que algumas pessoas elas estão mudando o seu conceito em relação à utilização desse expediente que chegou para consertar determinadas situações no futebol, mas não tem se mostrado tão eficiente assim, tem errado também, tem aquele Brasil e Argentina que não foi utilizado também. Então, hoje, eu queria exatamente tocar nesse assunto para a gente debater um pouco, eu tenho evitado esse ponto, mas está ficando demais, né? A cada partida parece que o VAR surpreende, né? O torcedor pela demora, entre outras coisas e tal. Então, 3404-5655, 5650-5659. Você está aprovando a utilização do VAR? Sim ou não? Tem muita gente que estava aprovando, agora desaprova, a gente também não estava aprovando, mas também que agora está aprovando. Então, eu hoje gostaria, ao lado de vocês, é claro, medir a temperatura do nosso telespectador, da nossa telespectadora em relação ao VAR, o mecanismo de auxílio à arbitragem, né? 3404-5655, 5650-5659. Você deve ter assistido ontem Corinthians e Flamengo no finalzinho, aquele tempo exagerado, né? aquele cuidado que tiveram tudo lá e tal. O que você tem a dizer sobre isso, César, logo na abertura? Ô Beto, eu fui até taxado de chato, né? Porque quando surgiu aí esse comentário que nós teríamos o VAR no Brasileiro, o VAR na Copa América, eu sempre disse, em alto e bom som, falei, olha, o VAR veio para acabar com o nosso futebol. E eu era incriminado por algumas pessoas. O César está louco, é a inovação no futebol, é o que o futebol precisa. Mas do jeito que está, não pode continuar. Não tem como. Futebol começa bem, as duas equipes. Um exemplo, né? Ontem, Corinthians e Flamengo, é que o lance foi quase no final do jogo. Mas muitos jogos aí em que as duas equipes estão num pique bom durante o jogo, de repente o VAR para e as duas equipes voltam frias. Isso atrapalha o jogador, atrapalha o atleta. Eu sou totalmente contra essa ferramenta que implantaram no meio do futebol, que é o VAR. Não mudo de opinião de forma alguma. Aquilo que eu dizia 3, 4, 5 meses atrás, que o VAR ia acabar com a alegria do futebol, eu ainda continuo com esse pensamento. Eu sou totalmente contra, Beto. Então, eu acho que está acabando com o futebol. Se você fosse votar aqui no nosso programa hoje, você está aprovando a utilização do VAR, você diria não. Não. Não, de jeito nenhum. Mas ontem, hoje, eu não sei o amanhã, mas eu acho que no amanhã também eu vou dizer não, tá? Porque
é o que eu digo. O Armando Marques, Armando Nunes, Castanheira da Rosa Marques, que foi um dos grandes árbitros do nosso futebol, muito embora o Roberto, né, o ladrão, ele dizia já, na época dele, quando ele estava para parar com o futebol, falou, no futuro nós teremos um árbitro robô apitando os jogos do futebol brasileiro e mundial. E o que está acontecendo? Não precisa mais de árbitro, não precisa mais de bandeira. Bota um robô lá, o VAR, olha, foi pênalti. O robô, pênalti. Não foi pênalti, não foi pênalti. Está impedido, está impedido. Não precisa mais, que o trio de arbitragem, ele está refém do VAR. Então, eu sou contra. Respondendo a tua pergunta, sou contra. Tenho deixado até de assistir a alguns jogos de futebol, ou então assisto um pouquinho e paro para escutar uma música, fazer alguma outra atividade, por causa do VAR. Você está incomodado. Estou. Você disse a palavra certa. Estou. Em contrapartida, tem algumas pessoas que assistem ao futebol só para ver a movimentação do VAR. Torcendo para que aconteça um lance, para que o VAR possa ser consultado, para ele ter aquela expectativa, que está gerando uma expectativa, né? O que será que ele vai dar? Será que ele vai dar o pênalti? Será que não vai dar pênalti? Então tem essas pessoas que, eu estou assistindo para ver o que o VAR vai decidir. Mas eu sou contra. Depois eu tenho uma pergunta para o Roberto Martins, conhece muito também a Fórmula 1, eu vou tentar relacionar com o VAR. Mas daqui a pouco eu chamo o Roberto aqui, tá bom? César, por favor, seus destaques. O Vadão não é mais técnico da seleção brasileira feminina, hein? A CBF acabou demitindo o Vadão agora à tarde. Fala-se até que uma mulher poderá ser a técnica da seleção brasileira. Enfim, vamos aguardar. Então, o Vadão não é mais técnico da nossa seleção feminina de futebol. O do São Paulo, lá, como é que chama lá o baixinho? Marco Aurélio Cunha, que é o gerente de futebol da seleção, ainda continua, mas também está correndo o risco de ser dispensado, Beto. O Santos anunciou hoje, e eu não entendi, a contratação de Paulo Autuori para ser o novo gerente de futebol do Santos, para substituir o Renato. O Santos tem hoje, muito embora eu queimei a minha língua e tenho que dar a mão à palmatória, o Santos tem hoje o melhor técnico do futebol brasileiro, que é o Sampaoli. De repente contrata o Paulo Autuori, para quê? Não podia contratar um outro gerente que não fosse um técnico de futebol? Sim. Não sei não. Pelo que a gente tem visto aí do Sampaoli, eu acho que ele pode se incomodar com isso, até porque ele e o presidente do Santos, José Carlos dos Santos, né? Pérez. Eles não falam a mesma língua já há algum tempo. Eles não passam na mesma calçada. O técnico do Santos com o presidente do Santos. Agora contrata o Paulo Autuori, não sei. Isso não me cheira bem, Beto. Depois de 52 jogos, o Corinthians teve um pênalti a seu favor. Você pediu? Na segunda-feira passada, você pediu. Bom, mas fazia tempo, né? Fazia tempo, né? Que nós não tínhamos um penal a nosso favor. Mas foi legítimo e o juiz acertou em ter dado o pênalti para o Corinthians. Só apenas como a título de registro. Inter. E você sabe que eu fiquei em dúvida, viu, César? Eu fiquei em dúvida. Eu precisei rever 2, 3 vezes para achar que foi pênalti mesmo. No primeiro momento achei que não foi. Sim, mas depois você concordou, né? Sim, que realmente que houve o toque, sim, né? Houve o contato. Tá. Inter. Engraçado como é o futebol, né, Beto? Na segunda-feira passada, nós aqui estávamos e um dos meus destaques foi: a Inter fez, na sexta-feira, contra o Atibaia, a melhor partida dessa Copa Paulista. Eis que, uma semana depois, eu chego aqui, nesse momento, e digo: a Inter fez em Rio Claro, contra o Vero, na última sexta-feira, a sua pior partida nessa Copa Paulista. Contra a Atibaia, a melhor partida. Contra o Velo, a pior partida. Como é que pode cair tanto de produção de um jogo para outro? Não salvou ninguém. Se você falou, olha, não Rafael Pim, não se salvou nenhum jogador da Inter pela atuação desastrosa que o Leão teve lá em Rio Claro, na derrota para o Vero 2-0. Próximo compromisso contra o 15 em Piracicaba. Eu até voltava com os companheiros de Rio Claro, com o Cabide e com o Romarinho, dizendo o seguinte: se a Inter jogar o que jogou contra o Vero sexta-feira passada, contra o 15, nessa próxima sexta, eu não sei não. Não acredito que a Inter venha atuar de forma tão ruim como atuou lá contra o time velista. Enfim, vamos aguardar.
Jean Pablo é a grande baixa na Inter, sofreu uma torção, foi para o hospital, suspeitava-se até de fratura, mas isso não foi constatado. E o Ferrugem, que tomou o terceiro cartão nesse último jogo, são os desfalques da nossa veterana. Uma pena, porque se a Inter tivesse ganho do Velo, estaria praticamente com a vaga assegurada para outra fase. Mas vamos torcer para que contra o 15 a Inter possa se redimir dessa atuação ruim que fez e possa voltar de lá pelo menos com um empate, Beto. Tá certo, César. Daqui a pouco imagens desse jogo também, da derrota da Internacional no final da semana passada. Agora, destaques dele, hora e vez de Denis Suidedos. Boa noite, Denis. Tudo bem, doutor? Tudo Boa bem. noite. Boa noite para quem está em casa, para os amigos aqui, também para quem está na técnica central ali. Doutor, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e eles esticam de tudo quanto é jeito, né? Jogo sábado, 11 horas da manhã. E aí domingo, 11 horas, segunda-feira, às 20 horas. O futebol realmente virou um comércio faz tempo, né? Então, toda essa paixão entre os clubes, entre os torcedores, fica como segunda opção. E o fato negativo da rodada, pelo menos na minha opinião, foi aquela imagem da torcedora do Grêmio sendo coagida por torcedores do Inter, na questão do garotinho com a camiseta do Grêmio, né? E hoje mais uma repercussão em cima desse fato, porque a Renata Fã, que é torcedora declarada do Inter, ela, pela TV Bandeirantes, culpou a torcedora do Grêmio e não os torcedores do Inter por conta do episódio. Ela entende, é uma opinião dela, nas redes sociais ela foi duramente criticada, ela entende que na casa do Inter de Porto Alegre, torcedor do Grêmio não tem que levantar a camisa para absolutamente nada. A diretoria do Inter já se colocou à disposição para poder averiguar o caso. A diretoria do Grêmio, claro, vai fazer uma ação social em cima disso, né? Vai convidar o garoto, vai fazer uma matéria, vai dar uma camisa e outros adereços do Grêmio. Mas o fato é que a chamada intolerância realmente passa lado a lado no futebol e a gente acompanha isso toda a rodada, infelizmente, né? Doutor, sobre o Independente, o Galo saiu às 7 horas da manhã de hoje para jogar contra o Acisense. Eu vi algumas imagens do jogo pela TV Galo, né, no Facebook do Independente. Ele transmitiu o jogo praticamente que inteiro. Inclusive, o Independente teve uma boa chance com o Lucas Marques de cabeça. O goleiro fez uma boa defesa e empatou 0-0. Eu acho que foi um resultado importante porque buscou um ponto fora de casa, né? E agora o Galo tem 2 jogos em casa contra o Acisense no próximo sábado, às 4 da tarde. E depois, na outra semana, contra o Andradina, né? Para, quem sabe, beliscar a classificação. E aí fecha essa segunda fase contra a Francana, fora de casa. Se o Galo ganhar do Acisense sábado, no Pradão, praticamente está classificado, porque são 6 grupos nessa segunda fase. O Galo está no grupo 8 e os 2 melhores classificam-se direto. Hoje o Galo está em primeiro, junto com a Andradina, com 5 pontos, mas aparece em segundo pelos critérios de desempate, né? Então, se a competição terminasse hoje, o Galo automaticamente estaria classificado. Mas se ganhar o próximo jogo e ir a 8 pontos, praticamente classificado, porque se não entrar como segundo colocado, entra como um dos 4 terceiros melhores colocados. Então, foi um resultado positivo, um resultado importante para o Independente, e a gente ficar contente por conta disso. Uma outra informação, conversei há pouco com o Odair Batistella, que era o gerente de futebol da Internacional, nós falamos dele aqui semana passada, né? O Micael, zagueiro do Independente, continua em testes, ficaria uma semana. O departamento de futebol do Atlético Mineiro pediu para ele ficar mais uma semana. Então, mais uma semana de avaliações. E o Galo tem outro jogador do Sub-17, o Dutra, que também faz testes no Atlético Mineiro. Essa é uma parceria com uma empresa de São Paulo. Essa empresa de São Paulo, em parceria com o Independente, está tentando negociar esse outro atleta Sub-17, claro que valores menores, né, porque categoria de base, mas ainda assim é uma possibilidade. Se essa negociação do Independente com o Micael der certo, aí sim o Galo divide a fatia do bolo com a Unique Sports, do empresário Bruno de São Paulo, que ficará com metade do valor. A multa contratual do Micael é de R$1 milhão, mas cogita-se que, se houver a aprovação do jogador, não vai chegar a esse montante. O Atlético Mineiro vai fazer uma proposta, deve fazer uma proposta, foi isso que o Odair passou, ele que é coordenador de base lá do Atlético, e o Galo, pela situação financeira, acho que dificilmente não vai aceitar, né? Claro.
Então, a situação é essa, dentro do contexto, e a gente espera que chegue a um final feliz, porque o Galo está precisando. Tanto que, na próxima partida contra o Acisense, sábado, às 16 horas, é uma opinião minha, mas inadmissível 260 torcedores. 260 torcedores, não chega a R$3 mil de renda, não paga o gandula. E o Galo está com problemas financeiros. O pagamento, que era para ser dia 10, foi feito metade na sexta-feira e a outra metade vai ser feita nessa semana. Então, é de vital importância a presença do torcedor sábado lá no Pradão. Fala, Independente, mandar um abraço aqui para o presidente, eterno presidente do Galo, Marcelo de Assis, também está acompanhando o nosso programa aqui. Um abraço, presidente, grande Marcelo. Falar em Marcelo de Assis, que é responsável pelo escritório Êxodos, né? Amanhã não deixe de conferir na Gazeta, agora está esse negócio de passar multa para passar multa para... Encontraram um sujeito aí, você está com 4.700 pontos. Que isso? 4.700 pontos de multa, né? É isso aí. Um abraço, Marcelo, é isso aí. Não deixe de conferir amanhã nas páginas da Gazeta de Limeira, lembrando a enquete de hoje. Daqui a pouco eu vou ver a opinião do Denis a respeito do VAR. Você está achando favorável a utilização do VAR no futebol brasileiro? Sim ou não? Participe da nossa enquete e concorra a vários prêmios. Agora é a hora e vez dele, o nosso grande comentarista Roberto Martins. Boa noite, Roberto. Boa noite, Beto. Boa noite aos companheiros. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Beto, vou dar uma rápida pincelada com relação às contratações, mas, em primeiro lugar, hoje é um dia muito importante para o Palmeiras, a nação alviverde. Hoje faz 68 anos que o Palmeiras conquistou o Mundial em 1951. Opa! O famoso Mundial aí que todo mundo reclama, hoje faz 68 anos. Exatamente no dia 22 de julho de 1951. E tem que dar os parabéns para o Roberto, viu, doutor? Desculpa. Porque ele teve coragem de falar. Porque muito palmeirense hoje não teve coragem de falar desse título aí que eles falam que é mundial. Porque tem que ter coragem, tem que ter peito para falar isso aí. E o Roberto teve. Esse é o nosso luxo. Não, mas a CBF... A FIFA não reconhece não, hein? A FIFA já reconheceu, ela vai reconhecer, sim. Continuando em relação ao Palmeiras, o Moisés foi embora e vem vindo aí o zagueiro Vitor Hugo. Palmeiras recontratando o zagueiro Vitor Hugo. E o Borja, hoje apareceu uma proposta para o Borja, do Besiktas, 1 ano de empréstimo, uma temporada de empréstimo por 1,5 milhão de euros, e depois, se der certo, mais 10 milhões de euros. O Besiktas que faz muito dinheiro com os jogadores brasileiros. O Besiktas tem muita sorte com o jogador brasileiro e ganha muito dinheiro. Tomara que o Borja vá embora, porque realmente um alto salário, um jogador que acabou não dando certo. Copa do Brasil, Beto, o Atlético Paranaense e o Inter de Porto Alegre decidem a semifinal em casa. Então, aí já começam as decisões da Copa do Brasil. Atlético Paranaense e Inter vai decidir a semifinal em casa. E muita gente achando que pintou um Grenal aí. O que você está achando, Roberto? O que pode dar? Eu acho que ficou fácil, viu? Acho que vai ficar fácil demais a Copa do Brasil. Eu acho que também dá Grêmio e Inter. Grêmio e Inter. Eu acho que o Cruzeiro não passa, não dá Grêmio e Inter. Assistiu o jogo do Palmeiras contra o Inter? Não assisti. Não assisti. Tá. Quando o Palmeiras acabou ganhando de 1-0 no Allianz Parque, teve as chances, eu falei, vai ser muito difícil a gente passar, porque o meu palpite foi para passar e tal, mas a gente sabe, o Palmeiras não consegue reverter resultado. Não é de hoje, acho que desde quando o Filipão lá está, não me recordo, mas o Palmeiras não reverteu um resultado até hoje. O máximo que o Palmeiras saiu em desvantagem foi que conseguiu empatar, não mais que isso. Não reverte. Tá. E o problema, né, agora é os batedores de pênalti, né? Parece-me que é a 11ª exclusão já no mata-mata. Né? Então o Palmeiras, se o Flamengo deixar, porque o Flamengo está com o timaço, acabou de acertar o Felipe Luiz hoje, né? Fala-se que o Gabigol vai indo embora e provavelmente volte o Lucas Prato, acho que o Dimar vai falar sobre isso, mas o Flamengo está com o timaço. Eu gostei de ver Corinthians e Flamengo, bola no chão,
E o meu Palmeiras não, é só chutão, né? Será que uma derrota do Palmeiras amanhã na Argentina contra o Godoy Cruz pela Libertadores pode gerar uma crise no Palmeiras? Ah, pode causar barulho. Pode causar barulho, porque era um time cantado de prosa e verso. O problema aéreo lá, tudo, né? Aconteceu. Não sei, mas a torcida não vai suportar 3 derrotas, não. Agora, Apesar que a pressão volta, né? Felipe Melo e Dudu não bater pênalti é brincadeira, né? Por aquilo que eles representam e que ganham, devia ser o primeiro. Mas não é de hoje, né, Denis? Não é de hoje que isso acontece. Não é de hoje. Agora, você renovar contrato com esses jogadores, principalmente o Bruno Henrique, né? O tanto que pagou para Bruno Henrique renovar. Futebol é empresa, gente. O Palmeiras pecou, e não estou falando isso por causa da derrota, não. O Palmeiras pecou lá que os 3 primeiros contratos que o Palmeiras renovou foram dos 3 goleiros. Renova dos 3 goleiros. O primeiro contrato que o Palmeiras renovou para a temporada. Não adianta. Já começou aquele Tite, né? O Tite que gosta de manter o grupo e tal. O Palmeiras começou com isso. Agora está percebendo que o plantel não é nada disso que estão falando. Só que estão ganhando muito, né? Estão ganhando muito e não estão dando resultado. Muito bem, daqui a pouco eu vou te perguntar do VAR e da Fórmula 1 também, Roberto. Eu quero ver o que você vai falar. Agora a hora e vez do meu amigo, meu companheiro Edmar Ferreira, que já está aqui ao meu lado, prontinho. Nós estamos passando um pouco de frio, estamos hoje. Eu também estou percebendo esse frio, viu? Está mais gelado que barriga de sapo, como diria o saudoso Tuca, né? É isso aí. Boa noite, Edmar. Doutor, boa noite para os amigos da Segunda Esportiva. Doutor, fiquei muito feliz no fim de semana do Campeonato Amador em razão do pênalti batido pelo Dri, né? Que foi o primeiro jogador com síndrome de Down a marcar um gol no Campeonato Amador, né? E ele, na partida contra o Classe A, ele está inscrito pelo 15 da Vila, porque toda a família dele está jogando pelo 15 da Vila, né? Ele que é irmão do Keké, do Pichita e do Gé. E aí terminou o jogo, 3-1 para o Classe A, e fizeram de conta que o jogo não tinha terminado. E simularam um pênalti para que ele pudesse bater. Doutor, se fosse um pênalti valendo, o goleiro não pegava. Foi no ângulo. E o Betinho que mandou esse vídeo para mim, foi uma festa com o Dri, ele foi comemorar com a torcida do 15 da Vila. Então é um gesto desse tipo que eu fico muito feliz e me dá prazer de acompanhar, viu? Porque olha, como esse menino é querido, né? O Dri é um jogador fora de série, uma pessoa boníssima, ele entende tudo, fala tudo e está sempre com os irmãos. Então, belo gesto do Classe A. Parabéns ao Jean, principalmente, que também me mandou o pênalti por outro ângulo, foi muito legal. Ainda sobre o Campeonato Amador, que faz do americano, né? Marcou mais 2 gols ontem contra o Santa Cruz, teve um pênalti no primeiro tempo, ele acabou batendo e o Nardoni defendeu. Ele insistiu no jogo, teve um cruzamento do Júlio da esquerda, o Dedê Janeiro ajeitou, ele pegou de primeiro um golaço, abriu o placar por Bela Vista e depois teve um outro pênalti, ele foi lá e converteu. Dessa vez bola num canto, o goleiro no outro. Que temporada faz o americano? 11 gols já. É o principal artilheiro do Campeonato Amador. O Classe A e o Abílio Pedro são os líderes da competição com 16 pontos. O Teco estreou pelo Abílio Pedro ontem e acabou marcando um dos gols. E o outro foi do Matheus Alagoas. Anote bem este nome, Matheus Alagoas, um dos reforços do Abílio Pedro. E eu conversei com o Dudu hoje, que é o responsável pelo Abílio Pedro. O Teco está indo para o Atibaia. Ele recebeu uma proposta do João Valim. Só que o Dudu disse o seguinte: o Teco está liberado para ir até o Atibaia, conversar com o presidente e saber a proposta financeira do Atibaia para que ele defenda a equipe na sequência da Copa Paulista. Se a proposta for inferior à feita e acertada pelo Abílio Pedro, ele volta. Então foi esse o acordo com o Teco, que estreou com o gol e é um jogador muito raçudo e que tem a cara do Abílio Pedro. Doutor, sobre o Independente, hoje o Caio, lateral esquerdo, deu um enorme susto em todo mundo. Um choque violentíssimo de cabeça, ele caiu desacordado no gramado. Ele foi conduzido ao hospital. Conversei agora há pouco com o Júlio Molina, que acompanhou o Caio. Foi um momento de muita apreensão, mas graças a Deus ele foi medicado, voltou os sentidos e pode retornar com a delegação do Independente. Mas olha, chegaram a temer pelo pior. Tamanha entrada que ele acabou recebendo, um choque violentíssimo de cabeça. Hoje em dia está comum, né? Você chocar de cabeça, a vontade do jogador é impressionante. Então, graças a Deus, está tudo bem com o Caio, mas ele vai ficar um tempo aí sendo observado e tomara que ele tenha condições
de atuar no sábado contra o Acisense, né, doutor? Bom, e sobre a Libertadores, amanhã o Palmeiras enfrenta o Godoy Cruz, até para trazer o noticiário do Godoy Cruz para o Roberto Martins. O time argentino é o 14º colocado no Campeonato Nacional. Na Copa da Argentina, precisou dos pênaltis para eliminar o Huracan e acabou avançando nas oitavas de final, vai pegar o River Plate. E, doutor, do último jogo do Godoy Cruz para agora, o último jogo que a equipe argentina fez pela Libertadores foi a vitória contra a Universidade Concepción por 1-0. Daquele time, 13 jogadores foram negociados na janela de transferência. Então, daquele time titular que venceu por 1-0, só 3 jogadores permaneceram. E desses 3, o Henriques, meio-campista, está suspenso e não enfrenta o Palmeiras. Só ficaram o Cardona, zagueiro, e o Gutierrez, atacante, que estarão em campo amanhã contra o Verdão. 13 jogadores negociados, 8 jogadores contratados. Entre os negociados, 2 jogadores que chamam a atenção. O zagueiro que acabou sendo negociado, o Godoy Cruz, é o time que menos gols tomou na Libertadores. Foram 3 gols na fase de grupos em 6 jogos. Ele ficou em segundo lugar no grupo, que tinha o Sporting Cristal, o Olímpia e a Universidade Concepción. O zagueiro principal foi negociado e o Ángel Gonzalez, que é o vice-artilheiro da equipe, com 6 gols, um jogador de 25 anos, muito promissor, ele foi vendido ao Estudiantes de La Plata. Então, o Godoy Cruz é bem diferente daquele que participou da primeira fase da Libertadores. E para piorar a situação, o meio-campista Luciano Pizarro, que é o batedor de falta, de escanteio, ele atropelou e matou uma jovem no fim de semana de 17 anos. E aí foi feito o exame de sangue no jogador e foi constatado que ele estava alcoolizado. Então ele foi levado ao distrito, pagou fiança e vai responder em liberdade. Só que não enfrenta o Palmeiras amanhã. Então o Godoy Cruz, bem complicado para essa partida contra o Palmeiras, que passou por todo esse perrengue com o avião tendo problema para descer em Buenos Aires, teve que descer em Rosário. Palmeiras que perdeu para o Ceará, jogou com o time titular, até pelos protestos dos torcedores que atiraram pipocas na delegação na chegada à Fortaleza, com a eliminação para o Inter em Porto Alegre. Então, 2 times que vivem situações complicadas neste jogo que será delicado para o Palmeiras. Amanhã na Argentina será em Mendonça o jogo. E essa questão do voo, né, Edmar, também atrapalhou a programação, né, de treinamentos, totalmente, né? O Palmeiras ficou quase um dia para deslocar, né, até Mendoza. E perde-se um tempo precioso, né? Até pela importância de um jogo desta, que é a importância da Libertadores. O Palmeiras está vivendo um momento complicado. A gente sabe que quando isso acontece com o Palmeiras, ele é diferenciado dos outros, né? Quando o Palmeiras é eliminado numa competição, ele perde no Campeonato Nacional, eliminado em outra competição. Então o Felipão vai ter muito cuidado, muito trabalho para conseguir fazer o Palmeiras não ser eliminado pelo Godoy Cruz. Eu acho que o Palmeiras é muito favorito contra o time argentino. Porque o time não vem bem, o Godoy Cruz, no Campeonato Argentino. Não é um time assim que impressiona, que dê trabalho, mas quando se fala em Argentina, a gente lembra da raça que eles têm, eles acabam se sobressaindo perante os brasileiros, mas acho que nesse caso o Palmeiras deve passar do Godoy Cruz. Muito bem. Daqui a pouco imagens da derrota da Internacional, mas agora eu queria a opinião do meu xará aqui, do Roberto Martins, em relação ao VAR. Eu ia fazer não tem nada a ver, mas é uma pequena lembrança, uma pequena relação com a Fórmula 1, né, Roberto? O César, muita gente está dizendo também que, além de tudo, o VAR está quebrando, e o César disse isso muito bem. Ele está quebrando aquela sequência do jogo, jogadores frios e tal. E você se lembra muito bem da inclusão do safety car na Fórmula 1, né? Quando tem algum acidente e tal. E acaba, em alguma medida, interferindo também no comportamento dos pilotos, né? Então, eu queria saber a sua opinião em relação ao VAR, se você está aprovando, se você acha que deve ser melhorado esse sistema, o que você tem a dizer? Bom, com relação ao safety car da Fórmula 1, eu acho necessário, né? Qualquer batida que tem, apesar de acabar deixando todo mundo em condições iguais na corrida, mas aí é questão de vida humana, né? Eu acho que tem que continuar, sim. Com relação ao VAR, eu acho que o VAR deveria ter 2 funções. A primeira é disciplinar. Pegaria os treinadores que ficam enchendo o saco ali no banco, né? Que ficam o jogo inteiro falando com o time e reclamando da arbitragem. Parece que não treina.
Isso é impossível você ver Felipão, esses caras ali de pé no banco, chamando a atenção do jogador. Eu acho a coisa mais ridícula que tem esse tipo de atitude, porque parece que não treina durante a semana. Né? Tem que falar para o cara fazer tudo. Né? Então, eu acho que o VAR deveria ser exatamente para essas atividades disciplinares. E se a bola entrou ou não, quando a bola bate na risca, né? A bola... Em muitos gols acontece isso, né? A bola bate na risca, entrou ou não entrou. Só para isso. O restante deixa o futebol correr, porque não dá para você ficar 5 minutos, parado para um lance. E olha que o dia que vier uma contusão, um estiramento, alguma coisa de um jogador, por isso, sim, com certeza lembrado. Pode ter, né? Você para, você esfria, depois você volta, você dá uma fisgada. O Gabigol ontem, ele foi marcado aos 37 do segundo tempo e convertido aos 45. Então, quer dizer... 7 minutos, 8 minutos. 8 minutos. Não, eu sou favorável ao VAR, mas para isso daí. Um soco que o jogador dá sem o árbitro ver... E o lance de ontem do Gabigol no Corinthians, o responsável por todos esses equipamentos, né, pelo VAR em si, disse que foi o lance mais complicado até hoje do Campeonato Brasileiro, porque foi por um pé, né? Porque o Júnior Urso ele abre a passada para trás, então o pé de trás do Júnior Urso que possibilita a condição do Gabigol. Então o lance que tiveram que fazer até uma linha geográfica, foi uma coisa assim impressionante, por isso da demora, né? Entendi. Na confirmação. Tanto é que deu 8 minutos, né? Mas eu sou favorável ao VAR para isso daí. Tá. Para atitudes disciplinares. E se a bola entrou no gol quando ela bate na risca, alguma coisa nesse sentido. Mais nada. Essa é a pergunta. Deixa o futebol rolar. Essa é a pergunta de hoje. Eu queria perguntar para o Denis, que ele é fã ardoroso do VAR. O que você está achando, Denis? Você responderia sim ou não na enquete de hoje? Eu responderia sim, sou favorável. Mas, como eu disse desde o início, que seja padronizado. Né? E o grande problema são os lances interpretativos. O César comentou do pênalti do Wagner Love. Achou que foi. O senhor falou que achou que não foi, depois achou que foi. São lances interpretativos. E num lance desse como no do Gabigol, a gente tem que se ater que o impedimento ele é originado quando há o toque, o passe, né? O passe antes do gol. Então, num computador qualquer, em qualquer vídeo, você que está em casa e vê aí 200 vídeos pela internet, se você manualmente, com o dedo, tentar colocar o vídeo num ponto X, é difícil. Manualmente. E o computador, embora tenha a sua tecnologia, ele é utilizado por humano, né? Então, imagina, até você achar o ponto X do toque antes do Gabigol, achou. Aí, quando eu vi o lance, a princípio, em tempo real, falei, não está impedido, porque a impressão que eu tive é que o tronco do Gabigol estava bem à frente. Mas aí acharam um cadarço lá embaixo do Júnior Urso, na mesma linha. Então, até achar esse ponto é difícil. Né? Um outro ponto interpretativo, o lance do Felipe Melo no jogo contra o Inter de Porto Alegre. Para mim não foi falta. Eu vi 200 vezes aquele lance. Mas quando você vê o lance em câmera lenta, aí você fica com a impressão de que é falta, que realmente houve um toque. Então, eu acredito que tinha que padronizar a questão. Em tempos de lance que fica parado, é prejudicial. Mas é muito mais prejudicial você fazer 10 minutos de aquecimento e parar 15 para o hino nacional. O hino nacional, o Roberto é palmeirense assíduo, conselheiro, tem o WhatsApp da tia Leila. O hino nacional, quando é executado lá na Arena do Palmeiras, é meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, não sai disso. É uma falta de respeito total. E os jogadores estão lá aquecendo, e não é só a torcida do Palmeiras, diga-se de passagem, qualquer torcida, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, e perde-se o aquecimento. Então, acho que falta padrão. Para mim, acho que os técnicos deveriam ter 2 tempos, no máximo, por jogo, para poder optar. Olha, eu acho que ali tem uma dúvida, então o técnico levanta a mão e tal. Ele pediu os dois lances e agora tem um impedimento vital. Já foi. Você escolheu esses 2 lances como principal, já foi. Assim você padroniza, pelo menos. Porque não dá, para num lance o árbitro vai lá no vídeo, o outro não vai. Situações que deixam o torcedor confuso, aí não dá. Mas eu sou favorável. É isso que está me incomodando, viu, Denis? Porque algumas situações não estão indo para o vídeo e outras estão. Isso gera dúvida. Mas o sujeito lá não teve dúvida. Mas e se o árbitro teve dúvida, está esperando que o VAR fale alguma coisa para ele? Tanto que os torcedores falam, mas não foi nem lá ver. Então, quer dizer, é a falta de padrão.
Para um vai, para outro não vai, difícil. Edmar, queria a sua opinião agora. Doutor, eu tô ficando meio chateado também com o VAR, viu? Antes eu era favorável, mas está sendo muito utilizado. Sabe o que mais me irrita no VAR? É quando o árbitro vai se posicionando para ver e há aquela pressão em cima, né? Eu acho que isso está irritando. Eu disse logo no começo que o VAR começou a ser utilizado, que o árbitro tinha que ficar no círculo central e ninguém ficar em torno. Quem entrasse no círculo central receberia um cartão amarelo. Eu acho que seria uma ideia excelente, né? Mas lances capitais. Por exemplo, o jogo do Inter com o Palmeiras, na quarta-feira. O árbitro tinha dado pênalti para o Palmeiras e gol legal do Vitor Cuesta. Não ia mudar o placar. Quer dizer, o placar mudaria, mas a vitória do Inter não. A não ser que o Palmeiras perdesse o pênalti, né? Mas depois você vê que o pênalti não aconteceu. Eu também não vi falta no gol do Cuesta. Achei gol legal para o Inter. Mas agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Aliás, para você e para os meus companheiros também. Eu ouvi também, com uma boa dose de como é que eu vou dizer, de prudência, o seguinte: não deu o Palmeiras. Aí no finalzinho do jogo, o gol que poderia dar a classificação foi sujeito ao VAR. Já está existindo a média no VAR também? Então. É isso que eu queria perguntar para vocês. Até porque quem comanda o VAR é um ser humano. Sim. E foi o Felipe Melo que pediu para o árbitro, né? Falou, vai lá consultar o VAR, que teve falta em cima Tem o contrário, de mim. né? Tem o árbitro que vaidoso, não dá o braço a torcer ao VAR. Sim. Teve um lance de pênalti, acho que pro Fortaleza, legitimamente fora da área. Mas muito fora da área. Agora... E o juiz deu pênalti. E se eu sou a tia Leila, que investe milhões no Palmeiras, eu ponho uma propaganda aqui na camisa do árbitro e fatura muito mais do que com o Palmeiras, porque a imagem que mais aparece, 8 minutos mostrando Voaden decidindo se era gol ou não era gol do Gabigol. Imagina a exposição da... Em todos os jogos e em todas as rodadas tem problema com o VAR é acionado. Eu disse aqui a semana passada e repito, um lance que fez eu começar a desgostar um pouquinho em assistir jogos de futebol foi aquele lance do Vasco contra o Grêmio. Aquilo para mim foi uma aberração, um absurdo que fizeram com o Vasco da Gama. Sim. Palmeiras contra o Ceará, foi falta no Daverson. Também. No primeiro gol do Ceará, também. Lá no começo do lance foi falta. Todo jogo. Legitimamente, o árbitro não deu. Ontem, Botafogo e Santos, ontem também, o VAR foi acionado. Mas você sabe que eu peguei uma coletiva ontem do Jorge Jesus, que é o técnico do Flamengo, ele tocou num assunto importante, falou, o VAR não tem que decidir se a falta foi lá atrás. Teve tempo da defesa se recompor, teve tempo do trabalho, do ataque. Sim. Eu concordo com ele, tem que ser o lance capital. Capital. Agora, lance de pênalti, eu acho que o VAR não tinha que entrar. É interpretação do árbitro. Eu acho que é o charme do futebol. Ele deu pênalti, mantenha. Agora, gol eu concordo, impedimento, vamos supor, sai um gol. O VAR vê que o jogador que fez o gol está impedido. Eu concordo, vai lá, anula o gol. Agora, pênalti é a interpretação do árbitro. Agora, eu só queria entender uma coisa. O Edmar falou, não, vamos deixar o árbitro isolado. O que o imbecil desses jogadores vai falar com o árbitro? Explica para mim. Ele vai falar, cancela o VAR, não pede... Você viu o todo D'Alessandro. Mundo esperando o VAR, já saiu da autonomia do árbitro a coisa. Você viu o D'Alessandro. A malandragem acabou. Alguém precisa falar para eles que acabou a malandragem. Mas eles são tão, não sei o quê, que eles estão lá reclamando pro árbitro. Reclamar o quê? O D'Alessandro foi expulso contra o Palmeiras, não joga agora a próxima pelo Inter, porque ele ficou, se bem que ele encheu a paciência o jogo todo, né? Mas ele era para ter sido expulso num lance... menos esse que ele foi. Eu achei que para mim, o D'Alessandro foi expulso injustamente. Que ele não empurrou o juiz, que deu a impressão que ele empurrou, aquela escorregada, aquela patinada que o juiz deu, foi que ele teria empurrado. Não, ele foi lá perguntar. A grande diferença, doutor, acho que eu não sei como é o basquete, porque eu não acompanho o basquete, mas o vôlei e o tênis não tem o contato interpretativo. A questão é, a bola saiu ou não saiu? 90% das ações do vídeo, né? Agora pegou na rede, não pegou na rede. Pegou na rede, pegou na rede. Passou ali, a linha não passou. Então é mais fácil, porque é mais sólido. Lance interpretativo vai ter. Doutor, uma informação só no jogo do São Paulo com a Chapecoense. O São Paulo acabou de fazer o gol com o Antony, está ganhando da Chape 1-0. O Cuca criou uma animosidade com o Alexandre Pato. Ele acabou sacando o Pato no intervalo do jogo. E parece que houve um bate-boca, nós estamos até averiguando as informações, mas o clima teria ficado quente no vestiário do São Paulo, porque o Cuca falou para o Pato, você não volta para o segundo tempo. Então já não está legal. Aí ele colocou o Toró no lugar do Pato,
E a jogada foi dele e do Everton, que entrou também no segundo tempo, o gol do Antony. Então já Cuca e Pato. Tá certo. Cuca e Pato Primeiro não falam a round. mesma língua. E nesse momento, Beto, jogam lá no Recife, Sport Recife e Brasil de Pelotas, pela Série B do Brasileiro. E o técnico do Brasil de Pelotas é o Bolívar, filho do Bolívar, Bolivinha. Filho do Bolívar, que quando o Bolívar jogava na Inter aqui, esse Bolívar, hoje técnico do Brasil de Pelotas, era criancinha e tal. Nasceu em São Paulo, mas morou aqui. Então, Isso. Bolívar. Não nasceu em Limeira, não? Não, quem nasceu foi a filha dele. A filha? A filha. E segundo meu ponto eletrônico, o Bosquinho aqui, manda um abraço a todos. Tá 0-0 Sport e Pelotas. Sport e Pelotas, muito bem. Brasil de Pelotas, né? Então tá muito bom. Seguimos com o nosso Brasil. Segunda Esportiva, lembrando 3404-5655, 5650-5659. Você está aprovando a utilização do VAR, sim ou não? Participe da nossa enquete. Vamos acompanhar agora o resumo de como foi a participação de Limeira nos Jogos Regionais de Americana. Interessante aí. Vamos para lá. Limeira fechou sua participação nos 63º Jogos Regionais de Americana com a 4ª colocação. Nossa cidade somou 161 pontos, atrás da campeã Indaiatuba com 183, da vice-campeã Americana com 178 e da terceira colocada Campinas com 162. Sendo assim, Limeira caiu uma posição em relação à edição passada, em Santa Bárbara do Oeste, quando terminou na terceira colocação com 144 pontos, atrás de Indaiatuba com 181 e Americana com 164. Por outro lado, somou 17 pontos a mais nesta edição. Destaque para as 7 modalidades coletivas que ficaram com a medalha de ouro: biribol, futebol feminino, futsal feminino, vôlei masculino, vôlei feminino, xadrez masculino e xadrez feminino. No basquete masculino, Limeira fez uma final antecipada nas semifinais contra a Americana. Foi um jogaço, um clássico, rivalidade pura e equilíbrio do começo ao fim. Porém, o time da casa foi mais eficiente nos arremessos e fechou o jogo em 63-54. É difícil você jogar contra o time da casa, né? E os meus jogadores são todos atletas de 16, 17 anos e sofreram a pressão, né? Sentiram a pressão um pouco do jogo em determinado momento do jogo, onde eles abriram a vantagem. E aí ficou difícil, mas a gente correu atrás, ficamos a 3 minutos do final do jogo a 5 pontos, isso não é nada no basquete, mas aí vem os erros, né? E prevaleceu a experiência dos jogadores de Americana aí, que foram nossos atletas lá em Limeira, mas eles fizeram um bom trabalho. Acredita que os erros individuais, vamos colocar assim, foi o principal adversário hoje da equipe, né? Sim, no momento crucial tivemos muitos erros infantis, né? Da imaturidade deles, eles tentaram decidir o jogo, não na forma coletiva, e acaba gerando erro. Aí é experiência, isso aí eles só vão ter no decorrer dos jogos e na vida deles. Mas eles estão de parabéns, lutaram, a gente fez um regionais maravilhoso. Terceira colocação para Limeira. Na disputa da medalha de bronze, Limeira derrotou Campinas por 77-41. Os atletas foram comandados pelo técnico Telmo, o eterno deus da raça da Winner Limeira. O tênis de mesa de Limeira também fez bonito papel em Americana, conquistando o primeiro lugar em equipes, no individual e em duplas. Os atletas foram comandados pelos técnicos Alexandre Bigelli e Luiz Dias. No vôlei de areia masculino, Limeira fechou em 4º lugar e não subiu ao pódio. O balanço foi positivo, segundo o diretor de esportes, Emerson Ricardo Sérgio. Bem, Limeira esteve representado aí por atletas do município, né? Praticamente 100% são atletas oriundos do município, das nossas escolinhas, e atletas que participam aí das equipes, né, de competição pela cidade de Limeira. E para nós, a Secretaria de Esportes, né, foi muito positivo, resultados alcançados em todas as modalidades, uma vez que todos contribuíram com uma pontuação para que nós atingíssemos aí a 4ª colocação dos resultados geral, né? Limeira chegou até liderar, né, os jogos parcialmente aí durante o evento, mas no final as equipes aí de Indaiatuba, Campinas e Americana acabaram superando o município
uma vez que eles também têm várias contratações em várias modalidades. Mas para nós tivemos 8 finais, e as 8 finais nós trouxemos o ouro, né, para nosso município. E essas modalidades automaticamente estão classificadas para os Jogos Abertos, que vai acontecer em Marília, no mês de novembro. De antemão estava marcado para acontecer em outubro, mas foi feita uma mudança pela Secretaria do Estado e esse evento vai acontecer em novembro. E aí, assim, a gente pode dar alguns destaques, né? As modalidades de xadrez, tanto masculino quanto feminino, foram campeões. O futsal feminino, o futebol feminino, o biribol, né? Que já fazia alguns anos que não trazia o ouro para o nosso município. As 2 equipes de voleibol, né? Tanto masculino quanto feminino também sagrado campeã. E aí tivemos medalhas de bronze, né? Troféus de bronze no basquetebol, na bocha, na ginástica rítmica e na natação feminina, que foram as modalidades que aí trouxeram uma premiação de pódio para nós, mas nós tivemos aí destaques do atletismo, né, em outras provas da natação, né, o próprio judô, pontuando para o município de Limeira e somando aí na classificação geral para atingirmos essa classificação que pontuou até mais do que o ano passado, mas as demais cidades também aconteceram mesmo, né, tiveram uma evolução na pontuação geral final deste evento. 2 cidades sediarão os Jogos Regionais de 2020, Casa Branca e Tambaú. Muito bem. Limeira, como você falou, né, Edmar, começou bem e depois algumas modalidades não deu para beliscar, mas mesmo assim foi belíssima, né? A participação foi ótima, doutor, mas eu estranhei, porque Limeira começou tão bem, ganhando modalidades coletivas, porque o senhor sabe, né, foi secretário de esportes e participou de jogos regionais, a modalidade coletiva, ela conta muito mais ponto do que a individual, né? Aí Limeira vai e ganha o futebol feminino, ganha o futsal, ganha o biribol, ganha tênis de mesa, ganha xadrez masculino e feminino. Falei, Limeira vai ser campeã. Mas a Indaiatuba disparou na natação, né? Como sempre, né? A Indaiatuba, na natação, ela é imbatível. E, de novo, né? Campinas beliscando pontinhos aqui. Então, ou seja, foi praticamente a mesma colocação do ano passado. A competição foi em Santa Bárbara do Oeste. A única alteração foi que Limeira perdeu um lugar para Campinas. Limeira caiu para a 4ª posição. Mas eu acho que, no modo geral, foi muito boa a participação, porque a gente viu a alegria dos atletas. Eu acho que a colocação pouco importa, a gente vê a alegria, a satisfação, o chamamento já fazendo parte, porque o Zanon tem muito mérito dessas participações, dessas medalhas de Limeira, porque o chamamento deu uma arrumada no esporte. Então eu acho que foi bem legal, foi produtiva a participação de Limeira. Beleza. Parabéns aos atletas. Pois não, Roberto? Roberto, o Cuca vai acabar saindo por cima dessa briga aí com o Pato. Ele acabou colocando o Toró no segundo tempo. O São Paulo já está 3-0. E esse Toró aí dando show de bola. E o Raniel fez o 3º gol. Meu capitão no cartola. Muito bem. Parabéns, então, aos atletas, aos treinadores. Muita gente até da minha época aí, né? Os treinadores. O Alexandre no tênis de mesa. Alexandre Bigelli. Ele teve o auxílio do Luiz Dias, né? O Luiz Dias que, por vários anos, doutor, foi o principal mesa-tenista de Limeira. O Luiz Dias, na categoria dele, dificilmente ele perdia algum campeonato, né? Então ele teve esse auxílio, é importante. O Telmo no basquete, fazendo um grande trabalho com a base do nosso clube. O biribol, doutor, que tem o Felipe entre os atletas, tem o Bruno, técnico, não ganhava uma medalha de ouro há 10 anos. E detalhe, ganhou todos os jogos por 2-0, inclusive de Americana, que tinha sido campeã nas últimas edições, na decisão em Americana. Então, esse feito do biribol, para mim, de todos, foi... Não perdeu nenhum set. Ah, que beleza. Muito legal. E parabéns ao Luiz Augusto Zanon, secretário de esportes aqui da nossa cidade de Limeira. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Eliel Nunes, está mandando boa noite para todo mundo. Obrigado, Eliel. A Dieila Teixeira. Dieila, obrigado aí pelo boa noite. Só para completar, ela é a única auxiliar mulher que trabalha no Campeonato Amador. E ela foi muito bem no jogo de ontem, do Bela Vista contra o Santa Cruz. E ela, quando eu cheguei no Sindicato dos Metalúrgicos, ela falou, manda um abraço para o doutor, que eu não perco uma segunda esportiva. Bacana. Então, Deila, um beijão para você, parabéns pelo trabalho. Valeu. Se não me engano, ela apitou Copa Gazeta categorias menores. Categorias menores, isso mesmo. Uma excelente profissional, muito respeitada. Ela trabalhou, inclusive, no jogo das meninas da Inter, lá na inauguração do Jardim Ipanema. Ela fez parte lá da arbitragem. Obrigado, Dila,
pelo carinho da sintonia aí. Boa noite a todos assistindo o programa esportivo aqui no Vitória Lucato, José Carlos Tito. Muito obrigado ao Zé Carlos aí. Também assistindo pelo Facebook, o Robson Vitoriano, o Zé Luiz, o Carteiro, o Admir Nogueira, o Henrique Hard, o Sérgio Ricardo Macedo, o Carlos Dionísio, o Wellington Xavier Alves e o Fabiano Birger. Aniversário do Sérgio Macedo, viu, doutor? O pai do futsal. Pai do futsal, muito bem. Mandar um abraço para o Paulo Magrin, de Cordeirópolis, que acompanha o programa toda segunda. É isso aí, Denis? É o Paulo e os irmãos Magrins, né? Que ajudam o Bela Vista, que está muito bem no Amador. Muito bem, muito bem. Vamos seguindo aqui com o nosso programa, lembrando a pergunta de hoje. Aliás, daqui a pouco, um dos prêmios de hoje eu vou até falar para vocês agora, um dos prêmios é da Le Pinguê. Exatamente, quando você quiser um lanche legal, vá na Le Pinguê. Nós vamos até acompanhar um filminho aí da Le Pinguê, realmente... Olha lá, Denis, que ambiente bacana. Le Pinguê, que também oferece ao nosso programa Educador Esportiva um lanche toda semana. Olha lá, que bacana. Melhor lanche tá de Limeira. Disparado. E de terça e quarta tem chopp em dobro. Como é que é? De terça e quarta tem chopp Amistel em dobro. Em dobro. Compra um, ganha outro. Os hambúrgueres da Le Pinguê são feitos com produtos frescos, né? Alguns ingredientes são colhidos na própria horta da casa e o pão com gosto especial é produzido com farinha de mandioca. Tem hambúrguer de carne bovina, frango, salmão e até shiitake. Todos os dias a Le Pinguê tem combos promocionais a partir de R$ 26,00 e também entrega aí na sua casa. Se você preferir, pode ir direto na Le Pinguê, experimentar uma dessas delícias em ambiente super aconchegante. A Le Pinguê fica lá na Avenida Piracicaba, 338, na Vila São João. Legal, olha. É uma delícia. Dá até fome, é uma beleza mesmo. Beleza. Valeu. Obrigado aí, ó. É o apoio aí de Le Pinguê. Hã? A Débora e o Jonas. Casal proprietário. Muito bem, é isso aí. Valeu. Vamos seguindo então, vamos acompanhar agora o que o César falou que foi a pior exibição da Internacional, ao contrário do que aconteceu na semana passada. É isso, César? Isso, Beto. Isso. Infelizmente, eu volto a repetir o que eu disse no começo do programa, a Inter não se encontrou em campo. Jogou bem. Para não dizer que o Leão não jogou bem, nos primeiros 8, 10 minutos, teve lampejos de um futebol razoável. A Inter sentiu muito o gol que tomou. Demais o gol que tomou. E tomou o gol no momento em que estava com um a menos em campo. Olha, a Inter até que começou bem. Né, Edmar? Essa foi a única chance do primeiro tempo. E foi uma jogada bem trabalhada, viu, Muito bem. Cruzamento da direita do Pivetta, o Everton Senna mandou para a área. E aí a cabeçada do Formigoni por cima. Foi a única chance. Olha essa bola na trave. Gustavo Henrique, meia do Velo. Bem. Bom de bola esse menino, viu? Bem, Iluminação muito ruim, doutor. é. Você achou também, César? Eu achei, mas os companheiros não acharam. Ah, eu achei a iluminação escura. Não estava legal. Eu até disse, né, que no primeiro tempo o goleiro do Velo, Felipe Rocha, leu a Gazeta o primeiro tempo todo, porque não foi obrigado a intervir em nenhum momento perigoso. Né? O Nino Paraíba deles, o Janilson, é bom esse lateral esquerdo, né? Bom jogador. Mas a Inter, infelizmente, não se ouve bem. Olha o chocolate. Teve problema também com o lateral, né? E nesse lance aí que o Jean Pablo acabou machucando o pé direito. E aí o que aconteceu? O Balardim foi para a zaga e o Ferrugem começou improvisado na lateral esquerda. E aí, infelizmente, não se ouve bem. E no momento que o Jean Pablo era atendido, saiu o gol do Velo. Lançamento do Neander para o Pedro Henrique. Olha que bola, né, do Neander, milimétrica. Não estava impedido, não, Edmar? Eu achei que não. Não? De verdade, achei que não, porque eu estava narrando a linha desse lance. Aí dá a impressão que ele está um pouquinho à frente, viu? Porque a bola foi longa também, né? Dava para ele se deslocar, né, César? Também tem essa, né? Bola Mas longa. o Velo já havia feito um bom jogo em Piracicaba contra o Velo. Defesa do Pinho, ó. Chute do Léo Santos, zagueiro, que não é aquele do Corinthians, né? Outro Léo Santos. Leanderson que fez o segundo gol do Velo. Neander. Muito bom jogador, hein? E aí um princípio de confusão. Essa aí foi lá na Santa Casa, caiu na UTI móvel. Aí já instantes do segundo tempo, a Inter voltou. 10 minutos o chance do Oliveira. 10 minutos o Edilson mexeu. Ele colocou o Charles e colocou o Patrick Silva. Tirou o Bruno Formigoni e o Vinícius Pivetta. Você achou que ele mexeu certo? Eu não tiraria o Bruno Formigoni. Tiraria o Nata, né? Pode ser, o Formigoni eu não tiraria.
E aí o Ferrugem voltou, doutor, para a lateral direita, né? Mas quem fez muita falta foi o Marquinhos. Demais, Beto. demais. Marquinhos fez muita falta no meio de campo da Inter. Muita falta. E aí as duas alterações. O técnico no intervalo falou pro Igor, olha, se não mudar a postura em 10 minutos, eu mexo. Em 10 minutos ele mexeu. Eu acho que o Chocolate ainda sente alguma coisa na perna. Tenho essa impressão. Acho que já está na hora do Charles começar a jogar na Inter, a ser o titular também no ataque da Inter. Aí o gol. Passe para o Neander. Bola no cantinho. Doutor, só 400 pagantes, viu? E uns 200 da Inter, né? Sim. Porque o Velo não vinha com uma campanha boa. 3 derrotas fora de casa e um empate, né? Em casa com a Atibaia. Um ponto apenas. E aí ele provocou, né? Aí saiu a confusão, que ele foi comemorar no banco da Inter. Tomou o cartão amarelo. Paralisado 5 minutos. Esse treinador aí do Velo é o Augusto Sobrinho, que passou pelo Independente. Auxiliar, né? Porque o técnico do Velo estava suspenso, que havia sido expulso contra o 15 em Piracicaba. Essa bola passou perto também. Cabeçada do Neander. Aí já com o Charles e o Patrick em campo, né? Esse é o chute, passe do Elton Luiz pro Everton Senna. Mas o Velo, doutor, mereceu vencer, né? A Inter não foi bem. Olha essa bola do Léo Santos. Essa tirou tinta, realmente. Passou perto, hein, César? O Velo agora com essa vitória vai a 4 pontos. Ele também entra no páreo por uma das vagas, né, Edmar? Com certeza. E agora pega o Rio Claro, né? O Rio Claro que ontem ganhou do Atibaia aos 49 do segundo tempo. E de novo com o gol do Rio Clarense, do Limeirense Tadeu. De voleio. Essa chance do Patrick aí, o goleiro Felipe Rocha fez a defesa. Eu fiquei preocupado com esse choque aí, mas graças a Deus nada grave. Não, uma partida irreconhecível que a Inter fez, Beto. O último lance acho que foi uma falta do Oliveira, né? Oliveira bate uma falta da intermediária que o goleiro do Velo faz uma boa defesa. Capa isso, né? Essa falta aí do Oliveira. Isso. Anterior foi chamada capa, né? Falava-se capa antigamente, né? Contra o 15, agora sexta-feira, 8 horas da noite em Piracicaba. Tem que jogar mais. Porque o 15 vem de uma vitória ontem em Bauru, 3-1 contra o Noroeste. Vamos acompanhar. Não, e vai ter aquele clima, né, doutor, também do acesso da Inter lá. Também, né? Vai ser um clima... Pesado. Vamos acompanhar agora o que disse o atacante Chocolate após essa derrota. Tomamos o primeiro gol ali e desligamos um pouco na partida, né? E isso fez com que a equipe deles crescesse no jogo. Voltamos no segundo tempo com uma postura um pouco melhor e logo em seguida levamos o segundo gol. Então ficou muito mais difícil. Mas agora é levantar a cabeça, cara, é trabalhar em cima do que a gente fez de bom nessa partida e levar para o próximo jogo para conseguir os 3 pontos. Bom, só para fechar então, vamos para o intervalinho. César, então a Inter volta a campo sábado. Sexta-feira, 8 horas da noite em Piracicaba contra o 15. A Inter que não terá o Jean Pablo, saiu de campo machucado em Rio Claro, e não terá também o lateral Ferrugem, que tomou o 3º cartão amarelo. Perfeito. O Igor pode voltar. Ainda vai depender de uma avaliação do Departamento Médico Leonino. Tá bom. Muito obrigado, César. Vamos ao intervalinho, daqui a pouco tem mais Segundo Esportivo e tem uns abraços aqui dos meus companheiros. Baterias Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo.
São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião, 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano, 566, no Parque Novo Mundo. E agora você também conta com mais uma opção. Loja 3, que fica na Avenida Doutor Antônio de Luna, 525, no Jardim Aeroporto. Telefone 3446-1571 e também pelo WhatsApp 99303-9126. E para sua comodidade também estamos em Iracemápolis, na Rua Vicente Cossenza 286, no bairro Doutor Dimas Ometo. Telefone 3456-3933. Baterias Boa Vista, preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana. Agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Vamos falar agora de um alerta total contra o Aedes aegypti. O tipo 2 chegou em várias cidades. O perigo é real e está muito perto. O risco é bem maior para quem já teve dengue e todos devem agir para eliminar os criadouros. É na água parada que o mosquito se prolifera. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira, tradição e confiança que você conhece. De volta no segundo tempo, da segunda esportiva, atualizando aí o placar, teve alguma movimentação? Não, 3-0 para o São Paulo. 3-0 para o São Paulo, continua. Vamos aos abraços então, começando pelo César. Muito obrigado, Beto. Quero mandar um abraço para o China e para o Pelé. Eles frequentam o bar
do Marcelinho e da Camila, lá na Vila Ferreira. E toda segunda-feira a TV ligada lá, o Pelé, o Chino, enfim, toda a patota do bar do Marcelinho e da Camila na Vila Ferreira. Um grande abraço ao meu grande amigo, meu grande irmão, Toninho Cavalcante, palmeirense e galista, faz aniversário exatamente hoje. Nos acompanha toda segunda-feira aqui e todos os dias também no nosso Educador Esportivo. Toninho, um abração para você, muitas felicidades. E um abraço também a toda a comunidade da Igreja de São Cristóvão. Eu estive no último sábado lá na Quermesse, Beto, parecia Pacaembu em dia de Corinthians. Quanta gente na festa da Igreja de São Cristóvão. E quem abrilhantou maravilhosamente bem a banda Parada Sertaneja, que é capitaneada pelo nosso Marquinhos Pérez. Que coisa, como esses caras estão crescendo. Banda Parada Sertaneja. Eu adoro ver essa patota cantar e tocar, Beto. Então, um abraço a todos da comunidade de São Cristóvão pela festa maravilhosa. Perfeito. Denis? Vou na onda do César e um abraço para a comunidade Santa Luzia, lá em Cordeirópolis também, que se movimenta, né? As festividades aí do mês de julho. E todo final de semana tem uma banda diferente, o pessoal sempre trabalhando em prol da comunidade. Um abraço, então, para todos lá da comunidade de Santa Luzia. 2 abraços coletivos para o pessoal do Serrano e também do Nova Itália, daqui a pouco as imagens do Campeonato Amador. E, em especial, para a família do Celino, né? Como é difícil chegar no CT Pinóquio e não ver o Celino. É um negócio, assim, impressionante. Eu fico com a impressão que, em qualquer momento, ele vai aparecer. E o irmão dele usa uma pampinha bem parecida com a dele, fica transitando lá e a gente fica olhando e fala, puxa vida, cadê o Celino? E como sempre acontece, né, a família dele, a mãe dele, a esposa dele, toda vez que a gente chega lá, eles nos tratam muitíssimo bem. Então, a todo o pessoal lá do Celino, um grande abraço. Roberto? Um abraço para a dona Ercília, né? A mãe do Celino, um grande abraço a ela. Editora da Gazeta e do Dois Toque, todo dia. Exatamente. A Salete, encontrei com ela ontem na cidade, a dona Salete e a sua mãe, a dona Alice, também não perde um programa nosso, mandou um abraço a todos, e mandou até um abraço ao Joãozinho, João Valdírio de Moraes, um grande abraço para o João. Mandar um abraço para o meu amigo Nilton Encanador, grande encanador, o Nilton. Meu amigo Wilcinho, que deve estar saboreando aí a vitória do São Paulo, e meu amigo Caju, que fez aniversário ontem, no sábado, aliás, e hoje está ganhando o prêmio aí do São Paulo, que ele é também São Paulino, está saboreando aí essa vitória do São Paulo. E por falar em João, doutor, e aniversário, amanhã é aniversário do João Vitor Fedato, assessor de imprensa da Inter, que também já trabalhou aqui no Segundo Esportiva, né? Um abraço para ele. Um abraço antecipado ao João Vitor Fedato. Edmar? Eu quero mandar um abraço especial para o Fumaça, né? Tive a honra de fazer e prestar uma homenagem ao Fumaça na sexta-feira com o troféu Você é Pimba. É muito merecido, doutor, por tudo que o Fumaça fez e faz para o nosso esporte. Então, Fumaça, parabéns. Meu grande abraço para você. Continue sendo esse cara espetacular que você é. Um abraço para o Rick Nogueira, que é o netinho do Ademir Nogueira, faz aniversário hoje. Esse menino vale ouro. Tira cada fotografia, nos ajuda na Gazeta com fotos do Campeonato Amador. Então, Rick Nogueira, parabéns. Continue sendo esse menino exemplar. Você ganhou um grande fã aqui, que sou eu. Um abração para a patota do Independente, né? O doutor Tiago Mesquita, o Júnior e também o Júlio Molina. Fizemos um grande ali. Não vou nem falar jantar, porque a gente comeu lanche na Goods Lanche. No sábado a gente ficou reunido lá, batendo um papo até altas horas da madrugada. Depois chegou o do Caires. Então, muito obrigado pela parceria de todos vocês aí. Parabéns pelo trabalho que tem feito aí no Independente. E mais uma vez, doutor, parabéns ao Sérgio Macedo pelo aniversário, né? O pai do futsal fazendo aniversário. Parabéns, muitos anos de vida e um grande abraço a todos que nos acompanham. Para fechar, e os parabéns às comunidades também de São Benedito, viu, César? Estive lá nesse final de semana também, uma bela programação foi dada lá pela comunidade de São Benedito. Olha, meus amigos, vamos falar agora de um alerta total contra o Aedes aegypti, a dengue tipo 2, e chegou em várias cidades. O perigo é real, está muito perto. E o risco é maior para quem já teve dengue. Todos devem agir para eliminar os criadouros. O maior foco do mosquito está em seu quintal, é na água parada que ele se prolifera. Faça a sua parte. Descarte ou armazene corretamente os materiais que podem acumular água. Os vasilhames que ficam em nosso quintal, guarde eles com a boca para baixo e em local seco. Pneus, latas, potes, frascos, bem como baldes ou regadores, mantenha todos em local apropriado, secos, cobertos e longe de água.
Nos ralos, coloque água sanitária. Já os pratinhos de plantas, retire ou mantenha eles secos, mesmo depois de regar. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Faça a sua parte. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Lembrando, últimos minutinhos aí da nossa enquete, você está aprovando ou não a utilização do VAR, todos aqui já opinaram. Antes da gente exibir matérias do Campeonato Amador, rapidamente, o que vai acontecer com o Palmeiras amanhã, César, na sua opinião? Eu acho que o Palmeiras ganha. Como disse o Edmar, o time argentino, o Godoy Cruz já não é mais aquilo que era até algum tempo atrás. E o Palmeiras tem, em razão da eliminação da Copa do Brasil e a derrota para o Ceará no final de semana, eu acho que o Palmeiras vai entrar focado e volta com a vitória de lá amanhã. Até um empate. Eu entendo que será um bom resultado. Aí decide aqui. Então o Palmeiras passa tranquilamente de fase. Denis, eu queria registrar antes da sua opinião em relação ao Palmeiras também. Falamos do Amador aqui, mas nós não falamos também da confusão que houve no Secap, né, Denis? Exatamente. Foi uma confusão lamentável lá na Praça de Esportes do Secap. O jogo entre Botafogo e Novo Horizonte, segunda divisão do Campeonato Amador. O jogador Wellington do Botafogo foi agredido. Uma imagem muito feia, infelizmente viralizou nas redes sociais e uma confusão generalizada. Segundo informações do árbitro na súmula, informação oficial, que esse jogador, o Wellington, que foi agredido, teria comemorado o gol da vitória do seu time com gestos obscenos à torcida. Claro que uma coisa não justifica a outra, mas é a informação da súmula, a informação do árbitro. E aí um jogador do Novo Horizonte desferiu um golpe na cara do Wellington que quebrou o seu nariz. Foi muito sangue na cara, uma imagem muito feia, ele foi socorrido, foi levado à Santa Casa, recebeu os primeiros socorros. Hoje eu falei com o Douglas, que é o presidente do Botafogo, da segunda divisão do Amador, e ele relatou que vai entrar com um processo administrativo dentro da liga para que o time do Novo Horizonte possa sofrer a punição, né? O jogador do Novo Horizonte que agrediu o Wellington entrou em contato com o Botafogo e com o jogador pedindo desculpas, que foi 5 minutos de besteira, e dizendo que vai arcar com toda a custa médica do Wellington, tanto na parte do socorro quanto agora com o acompanhamento médico, porque amanhã o Wellington vai passar por uma nova bateria de exames, porque foi na cara, né? Então, doutor, é lamentável. Desde 2011, quando eu estou aqui na Gazeta, a gente relata esse tipo de situação e eu fico extremamente triste. Porque essa foi agressão física. É a última instância, ou a penúltima, né? A gente que acompanha futebol aí pelo mundo, vira e mexe, tem notícia de futebol amador aí em alguns estados em que o jogador vem até a perder a vida por conta disso, né? Então é extremamente lamentável. O futebol amador de Limeira é bom, é competitivo. A maioria das pessoas que atuam no amador é do bem. Mas esses fatos preocupam. Então a Liga vai ter que punir severamente os culpados. E é uma pena que o árbitro não relatou mais ninguém, nem o agressor. Nem o agressor, na súmula oficial, não foi relatado. E é um problema corriqueiro. Os árbitros não anotam o que acontece no jogo, por isso que a Liga às vezes fica sem ter o que fazer, porque não tem documento oficial. É uma pena. Agressões verbais a todo jogo. O Campeonato Amador é uma bênção, é uma maravilha, mas tem esses indivíduos que realmente prejudicam o andamento. Muito bem. Vamos acompanhar, então, o que aconteceu entre Nova Itália e Serrano. Na manhã de ontem, no CT Pinóquio, Nova Itália e Serrano se encontraram pela 6ª rodada do Campeonato Amador, primeira divisão. Na primeira boa bola do jogo, Piá chuta de fora da área, mas Ceará pega. No lance seguinte, Guilherme aproveita o rebote e chuta forte. Um golaço. Nova Itália 1-0. De falta, o Serrano responde. Guilherme recupera bem, mas não aproveita. Aos 10 minutos, na falha do zagueiro Murilo, quase o empate do Serrano. Logo
Logo às 10 da manhã, o sempre amigo Paulinho, professor de tênis, começava os trabalhos no CT Pinóquio. Nas cobranças de falta, o Serrano chegava. Também de falta, o Novinha responde, com desvio do meia Pedrinho. Depois do princípio de confusão, o Serrano joga na área, na cobrança de falta, mas não leva perigo. O Serrano, com Maiquinho, insistia nos cruzamentos. No levantamento, Fabiano sai bem, mas sofre a falta. O jogo era sofrível tecnicamente. Truncado e cheio de faltas no meio de campo. Na bobeada do Nova Itália, na linha de fundo, o Serrano se aproveita. E no cruzamento, Cisso vai na rede e empata o jogo, 1-1. Aos 40 da primeira etapa, no chute relativamente fraco de Cezinha, Ceará aceita e o Novinha volta à frente no marcador, 2-1. Na indecisão da zaga, nos acréscimos, Zóio faz pênalti e na sequência toma o cartão amarelo. Na cobrança, Mega desloca Fabiano e empata novamente, 2-2, dando números finais ao primeiro tempo. Na segunda etapa, com o empate, o Novinha começa pressionando. 1, 2 vezes. De longe, William arrisca sem sucesso. O Serrano, de falta, também tenta. Nesse cruzamento, o Ceará saiu bem. Bruno, que entrou no segundo tempo, quase marcou um golaço de falta. Faltou pouco. Aos 30, no cruzamento pela esquerda, Maiquinho vai na rede e coloca o Serrano na frente do marcador. 3-2. O Novinha responde no cruzamento. Até que aos 38, no chute de Bruno, outra vez Ceará, que é ótimo goleiro, mas não estava em manhã inspirada, colabora e aceita o empate do Nova Itália. 3-3 no CT Pinóquio. Neste chute do Emerson, Ceará trabalhou bem. E na saída de bola errada, o Novinha recupera e quase marca o gol da vitória. Mas não deu. Números finais no CT Pinóquio, pela 6ª rodada do Campeonato Amador da Primeira Divisão. Serrano 3, Nova Itália também 3. Maiquinho, clássico do futebol amador, Nova Itália e Serrano, empate ficou de bom tamanho? Infelizmente tomamos um gol no finalzinho aí, uma bola aí na esquerda, infelicidade do nosso goleiro, tomamos um gol, mas vamos cabeça erguida aí, vamos em busca de classificar entre os 8 aí, que é o objetivo do Serrano. O que faltou para de repente sair com a vitória hoje? Faltou só um pouquinho de matar, né, o jogo, né, tivemos chance lá e não matamos, infelizmente tomamos um gol no final aí. Bruno entrou no segundo tempo para garantir pelo menos um empate para o Nova Itália, né? Fala um pouquinho sobre o jogo. Tava um jogo meio acirrado, pegado no primeiro tempo. Deus abençoou para poder entrar no jogo. Eu ajudei minha equipe, dando o meu melhor, o máximo, poder sair com a vitória, mas não deu. Felizmente faltou um pouco mais de atenção na zaga. Fui feliz na hora de fazer o gol. Fala um pouco sobre esse gol aí. Já estava esperando esse gol. Só estava armando, mas não estava dando certo. Esperou, na hora certa veio, graças a Deus. Muito bem, muito bem. Falhas do goleiro. E um bom goleiro. Um jogo só. E o Ceará, hein? E um bom goleiro. Goleiro de credibilidade. Que pena, que pena. Isso aí. Quer fazer algum registro aí da confusão aí, Edmar? Você ficou sabendo? Não, eu acho que ele relatou tudo. Ele relatou tudo. Uma pena, realmente. E sobre a segunda divisão, equilíbrio, né, doutor? O Santo Antônio, o Botafogo e o Força Jovem
os 3 times dividindo a liderança com 13 pontos, e o Nacional, que é o antigo Império, vem de 2 derrotas consecutivas. Não sei o que está acontecendo com o time do Badá lá, mas um time de grande qualidade, que é o Nacional, acabou perdendo para o Força Jovem, que estava desfalcado do Samurai, desfalcado do Diego Carioca, mas os comandados do Aguinaldo Freitas, o nosso negro, os comandados deram um show ontem na preliminar do Sindicato dos Metalúrgicos, uma vitória importante por 2-1, que colocou o Força Jovem na liderança junto com Santo Antônio e Botafogo. Muito bem. Roberto, então amanhã os olhos, ouvidos e coração em Mendonça. Mendonça. Depois que o Admar falou do Godoy Cruz, tá espedaçado, pô. Vamos ver se o Palmeiras consegue reverter o resultado. O problema do Palmeiras agora, de hora em diante, é mais psicológico, né? Palmeiras aí deu uma bobeada, o Flamengo encostar, o Santos já chegou, né? Vai complicar o campeonato. O Santos que pode repatriar o Robinho, né? A notícia de hoje é que o Paulo Torre já acertou, né? Para o lugar do Renato, e o Robinho pode ser anunciado amanhã, o rei das pedaladas. Não sei se seria tão útil dentro de campo, mas ele causa um impacto legal em torno do Santos, né? E além de Godoy Cruz e Palmeiras amanhã pela Libertadores, Beto, também teremos amanhã outro bom jogo, 7h15 da noite na Argentina, River Plate e Cruzeiro. 2 bons jogos amanhã pela Libertadores. Corinthians na quinta-feira pela Sul-Americana, na Arena Itaquera contra o Vandereres do Uruguai. Verdade. Mas só para complementar aí, Roberto, muita gente também acreditando. Aliás, o Encinas foi o primeiro, mas eu ouvi mais gente acreditando também. Principalmente a derrota do Palmeiras contra o Inter, pela escalação do Filipão. Sabe que o Filipão está trocando alhos por bugalhos, Roberto? Eu já disse que era a função. Eu não sei porque tem 19 pessoas na comissão técnica. Não consigo entender. Aí chegar no homem e falar: vamos pegar o scout do Lucas Lima. Quantas partidas jogou? Jogou 20. Quantos passos ele deu? Nenhum. Quantos gols ele fez? Nenhum. Quantas vezes ele deixou o atacante na cara do gol? Nenhum. Então vai para casa, sai, rescinde o contrato, tira da frente do Filipão. Fala, dá migué aí, vai, sabe? O Filipão não acertou o meio armador do Palmeiras. Ele não acertou. Ele tem Rafael Veiga, Lucas Lima e Gustavo Scarpa. Nenhum dos 3 está fazendo a função que o Felipão quer. Ele não encontrou. Ele não tem um centroavante e não tem um meio. O futebol do Felipão depende de centroavante, de um centroavante. Estão mortos os meias do Palmeiras. É só bola aérea, é só bola quebrada, É difícil bola no chão. Por isso que eu falei ontem que eu gostei do Flamengo. Vi o Flamengo com muito bola no chão, triangulação. Isso é perigoso, assim, para o campeonato, porque o Flamengo pode papar. Ô, doutor, o VAR está sendo acionado agora no Morumbi, mas o gol foi legal do São Paulo, do Vitor Bueno. Pode ser o 4º gol, 35 mil pagantes no Morumbi. Olha só, segundo isso aí, e o resultado da nossa enquete, eu gosto de enquete assim, bem dividida aqui. 126 aprovando o VAR, 116 desaprovando o VAR. A margem de erro do... 10 votos de diferença de um para o outro. Legal. Muito obrigado a você que participou. E agora vamos rapidamente aí para o nosso sorteio, Roberto. Você consegue aí, ajudando aqui. Vamos então às 5 camisetas, as primeiras 5 camisetas aqui de hoje. A primeira camiseta vai para Roberto Finazzi. Roberto Finazzi, lá da Vila Queiroz, a primeira camiseta. A segunda vai para Silvana Aparecida Barbosa, Vila São Roque. Silvana Aparecida Barbosa. A terceira vai para Jaqueline Fortinati, lá do Jardim Brasil. Jaqueline Fortinati ganhando aqui uma camiseta da Segunda Esportiva. Breno Henrique de Oliveira, da Vila Solar, ganhou mais uma camiseta, a 4ª camiseta. Breno Henrique de Oliveira, da Vila Solar. E a Luciana Kiel, do Jardim Ibirapuera, ganhou mais uma camiseta também. Agora vamos à camisa do Bolinga. Vai para Sebastião Jorge de Souza, lá do Jardim Santo André. A camisa do Bolinga vai para Sebastião Jorge de Souza, lá do Santo André. E o último, Roberto, muito obrigado pela ajuda. Pedro José Rivabene, lá do Parque Pompeu, ganhou o combo de Le Pinguê, que fica lá na Avenida Piracicaba. Muito bem, finalzinho do programa. César, vamos aos destaques finais. O Beto, ainda sobre a seleção feminina do Brasil de futebol, dissemos aqui, né, de que o Vadão não é mais o técnico, foi demitido hoje pela CBF. Eu gostaria de ver uma mulher sendo técnica da nossa seleção. Mas eu acho que no Brasil, nesse momento, não sei, eu acho que nós
não teríamos uma mulher ideal para ser técnica. Eu traria alguém de fora, alguma técnica lá de fora para comandar a nossa seleção brasileira de futebol feminina, Beto. Minha opinião. Traz a técnica dos Estados Unidos, né? Boa, né? Bom, nem porque não vai ter din-din para pagar, né? Verdade. Mas alguma outra de lá. Certo, né? muito bom. Grande abraço, uma boa semana a todos e a Inter, sexta-feira à noite em Piracicaba. Quem puder ir lá para incentivar o Leão, será bem-vindo. Beleza. Denis? E a expectativa é que seja uma estrangeira mesmo. Até uma americana e uma sueca. São as duas ex-jogadoras que estão na lista aí. Doutor, um abraço especial aqui para o Diogo Serbasi. Diogo Serbasi, uma pessoa acima da média, jogou muitos anos no Campeonato Amador, era preparador de goleiros da Internacional, passou pelo Velo e ele está num clube dos Emirados Árabes. Mandou uma foto para a gente ontem, assinando o contrato, e é uma pessoa que merece todo o nosso respeito. Ele tem uma filha especial e trata dessa criança com muito carinho, como não poderia deixar de ser. Então, um abraço para o Diogo Serbasi, que agora está lá nos Emirados Árabes. Beleza, obrigado, Denis. Um abraço. Roberto. Roberto, ontem a diretoria do Corinthians acabou admitindo o atraso no pagamento do bicho do Campeonato Paulista e do direito de imagem dos jogadores. A diretoria disse que nos próximos dias aí deve acertar pelo menos o prêmio do Campeonato Paulista. Você vê a dificuldade dos times grandes. Você vê, é verdade. Não é só o Galo que tem dificuldade. É verdade. Obrigado, Roberto. É isso aí. Terminou o jogo no Morumbi, doutor, 4-0 para o São Paulo. O primeiro gol do Antony, o segundo gol do Toró, o terceiro do Raniel e o quarto do Vitor Bueno. E o Everton Cebolinha está indo para o Arsenal, uma negociação que está sendo conduzida pelo Edu Gaspar, que trabalhava com o Tite, ele está no Arsenal, 167 milhões de reais. Agora eu pergunto ao doutor, você acha que o Renato Gaúcho não vai levar nada? Ele pinçou o Everton Cebolinha lá do Fortaleza, colocou na base do Grêmio, aí o Fernandinho, que está jogando com o Fernandinho Limerense lá na China, foi embora, ele colocou o Everton de titular e fez dinheiro. Renato Gaúcho tá com o burro na sombra, hein? Tá Pode certo. comprar 3 porcões, né? Porque ele já é um dono de um lá no Rio, né? Pode comprar mais um. Tá bom. Obrigado, Fechou. Guilherme. Valeu. Fechou o porcão? Fechou. Eita! Tá certo. Então tá bom. Muito obrigado mais uma vez a você que nos acompanhou aqui pela Segunda Esportiva. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.